Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que eu acho muito engraçada, mas que contém muita verdade. A frase é a seguinte: a vida é como uma roda gigante. Se você tem medo de altura, perde a melhor vista do parque. Queridos e queridas, eu vou até confessar para vocês, eu tenho medo de altura. E um período da minha vida, quando meus filhos eram pequenos, o meu filho Pedro, ele gosta de altura e tudo mais. Ele tinha talvez uns 12 anos, 11, por aí. E ele cismou, eu levei ele no parque, ele cismou de querer ir na roda gigante. Era uma roda gigante bem grande mesmo. Só que ele não tinha idade para andar sozinho naquela roda gigante. E aí sobrou para o papai ir com ele. E aí eu não podia dizer para ele que eu tenho medo de altura, senão eu poderia transferir esse medo para ele. Então fui lá, né? Fiz cara de corajoso e vamos embora. Aí a roda gigante foi lá em cima, voltou, foi lá em cima e voltou. Quando chegou lá em cima, mais lá em cima mesmo, nós estávamos lá no topo, acabou a luz. Aí nós ficamos lá em cima presos por pelo menos uma meia hora. Foram as piores meia hora da minha vida, porque eu por ter medo de altura tinha que parecer que não tinha medo para o meu filho, né? Até para tranquilizá-lo, né? E ele estava lá felizão da vida em cima, lá em cima, a gente parado lá até a luz voltar. A luz voltou, não aconteceu nada demais. O medo de altura da minha parte é uma bobagem, mas eu tenho medo, não adianta eu ficar mentindo para ninguém. Mas foi uma aventura. E é verdade, quando você está lá em cima, você tem uma visão maravilhosa do parque, a gente tinha, né? Só que eu não consegui desfrutar porque eu me deixei levar pelo medo, mas a visão é muito boa. Mas transferindo isso para a nossa vida, a vida realmente é uma roda gigante. Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo, às vezes a gente está embaixo, nós ficamos mais embaixo do que em cima. Mas quando nós nos propomos a nos permitir andar nessa gangorra, nessa roda gigante da vida, quando nós estamos lá em cima, nós temos uma visão maravilhosa da vida que nós temos e de tudo que essa vida nos proporciona. Pode durar pouco, mas nós temos, então às vezes nós temos que nos permitir viver esse momento e não ter medo, porque olha só, o medo é inerente ao ser humano. Nós herdamos dos nossos irmãos animais o medo, porque o que faz com que o animal não cometa sandices como nós cometemos é o medo, é o receio, é o instinto. Então nós ainda carregamos um pouquinho disso aí. E às vezes nós nos paralisamos e não nos permitimos seguir, dar um passo adiante, vencer esse medo, vencer essa fobia e seguir na nossa vida. Às vezes nós nos importamos excessivamente com a opinião alheia. Não que a opinião das pessoas não tenha relevância, é claro que tem relevância, principalmente se as pessoas quiserem o nosso bem, mas a opinião é delas. Então nós temos que avaliar se vale a pena nos deixarmos levar pela opinião alheia e paralisar aquilo que nós estamos fazendo só porque alguém disse que não vai dar certo, só porque alguém disse que não é legal. Eu tenho que ter as minhas experiências, mesmo que em algum momento eu descubra, poxa vida, foi ruim, mas são minhas experiências, eu precisei passar por isso para saber que é ruim. Alguém pode dizer para mim, olha só, essa comida aqui não é legal de comer, mas como é que eu vou saber? Eu vou ficar só na opinião das pessoas? Eu tenho que um dia comer e falar, realmente não é bom, ou então dizer, não, para ele é ruim, mas para mim é bom, eu gosto. Nem todo mundo gosta do que eu gosto, da mesma forma que eu não gosto de coisas que as pessoas gostam e acham muito legal. Todos nós temos que ter as nossas experiências. Então, nós às vezes temos que nos permitir andar nessa roda gigante da vida, estar lá em cima e contemplar o parque que é a nossa vida, aprender, ver coisas diferentes, ver por uma outra perspectiva. Às vezes as pessoas têm experiências que não foram muito legais, mas não foi legal para ela. De repente, para mim vai ser bom. De repente, eu vou curtir aquilo que a pessoa não gostou. Eu vou achar legal aquilo que a pessoa não gostou. Depende, cada um tem uma opinião e cada um vê a vida com uma perspectiva. Então, queridos e queridas, tenhamos coragem de seguir adiante. Ouçamos as pessoas, mas não nos deixemos paralisar pela opinião delas. Elas têm as opiniões delas, nós temos as nossas.
e vamos seguir adiante. Se as pessoas gostarem da gente, elas vão compreender que nós queremos ter as nossas experiências. Nós, pais, temos um defeito enorme. Queremos transferir a nossa experiência para os nossos filhos. Isso é impossível. Cada um tem as suas experiências, cada um precisa ter as suas experiências. Cada um precisa andar nessa roda gigante, ora embaixo, ora em cima. E assim a gente vai aprendendo, e assim nós vamos nos tornando pessoas melhores. Mas quando nós estamos lá em cima, como diz a frase, nós nos permitimos contemplar esse parque que é a nossa vida e ver por uma outra perspectiva. Então, queridos e queridas, não tenhamos medo, e se tivermos, vençamos esse medo. Façamos cara de coragem mesmo quando ela está nos faltando, como eu fiz lá quando fiquei preso naquela roda gigante. Mas às vezes é necessário, porque assim nós nos permitimos e permitimos às outras pessoas terem experiências que no primeiro momento podem não ser muito agradáveis, mas depois, quando nós tudo passar, nós vamos ver, valeu a pena. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.